na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Esse é o nosso texto dessa noite, a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Se você pensou que se livrou dos heróis da fé, nós ainda temos um pouco mais a falar. Hoje, pela manhã, o reverendo Alexandre terminou a sequência, a série do capítulo 11, mas nós não poderíamos deixar de falar desses 3 primeiros versículos do capítulo 12, irmãos. Vocês vão perceber que aqui nós teremos um arremate, uma aplicação de tudo aquilo que nós vimos no decorrer das exposições do capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse é o texto, graças a Deus pela sua palavra. Talvez ninguém aqui se lembre quem foi o vencedor da prova de maratona das Olimpíadas de Atenas de 2004. Acho que ninguém vai se lembrar. Mas todos nós vamos nos lembrar dessa fotografia, dessa cena. Todos conhecem aqui o atleta brasileiro Vanderlei Cordeiro, maratonista que, na altura do quilômetro 35 daquela prova, em 2004, em Atenas, ele liderava a prova, quando foi repentinamente atacado por um espectador que o jogou para fora da pista e, após se desvencilhar desse agressor, o Vanderlei completou a corrida em 3º lugar. Posteriormente, ele foi agraciado com a medalha Pierre de Coubertin, que é uma homenagem aos atletas que demonstram espírito olímpico, perseverança, e a história de Vanderlei correu o mundo, de modo que ele se tornou um símbolo de perseverança, um símbolo de persistência, daquele que não desiste. Meus irmãos, a maratona é uma excelente metáfora da vida cristã. A maratona envolve disciplina, paciência, preparo e fé. E assim como aconteceu com o corredor, o atleta Vanderlei Cordeiro, também nós somos assaltados, também nós somos surpreendidos por situações adversas, inesperadas, que tentam tirar o nosso foco da corrida da fé. Há muitos obstáculos, há momentos de cansaço extremo, a longa distância, muitas vezes, pode nos levar a pensar em desistir. O que nós vamos fazer nesses momentos? Como correr essa longa corrida da fé e chegar até o fim? O autor da carta aos Hebreus faz uso dessa ilustração de forma magistral. Ele está visualizando exatamente essa corrida, essa jornada de fé, e ele conecta a maratona, a corrida, à galeria dos heróis da fé. E esse texto vai nos ensinar importantes lições para nós podermos completar a nossa carreira da vida cristã. Aqui no capítulo 12, como eu disse aqui inicialmente, antes da leitura do texto, nós temos praticamente um encerramento, um fechamento da narrativa que ele desenvolveu no capítulo 11, e aqui nós temos o clímax da apresentação sobre os heróis da fé, mostrando a perseverança de Jesus. Se aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento são testemunhos, são exemplos para nós, agora o autor da carta aos Hebreus mostra o máximo, mostra a síntese daquele que foi perseverante, daquele que cumpriu, daquele que obedeceu, daquele que por fé foi fiel a Deus e completou também a sua jornada, nos ganhando, nos comprando, nos conquistando para Deus. E Jesus também, com perseverança, sofreu oposição, sofreu vergonha. Hoje pela manhã nós tivemos uma exposição impactante da palavra de Deus, em que nós vimos que o martírio foi o destino de muitos dos nossos irmãos. A vida cristã não é só de glória. Nós não somos triunfalistas, irmãos. Nós somos daqueles que perseveram para a salvação. Mas a gente sabe que a vida cristã também é feita de percalços. A vida cristã também é feita de muitos momentos difíceis. E o testemunho dos nossos irmãos, que nós vimos hoje pela manhã, foi um testemunho que aparentemente é de derrota.
Mas aqueles homens e mulheres que venceram, que prevaleceram pela fé, eles não levaram em conta a vergonha, o vexame, as dores, tudo que eles passaram, porque eles olhavam para o autor e consumador da fé. Lá no capítulo 11, a palavra fé é repetida 24 vezes. 24 vezes o autor da carta escreve fé, a palavra fé, então de forma repetida. E ele apresenta essa fé confiante, verdadeira, através dessas testemunhas do Antigo Testamento, para nos ensinar que fé significa uma comunhão concretizada na vida com Deus. Fé significa uma comunhão concretizada na vida com Deus. E esse capítulo 12 inicia com uma conjunção conclusiva. Portanto. Gostou, Otto? Conjunção conclusiva? Bom, né? Portanto. Né? Então, portanto, quer dizer o seguinte, irmãos, ele está concluindo um pensamento. Ele desenvolveu um longo pensamento no capítulo 11. Nós vimos aqui por muitas e muitas semanas, tem sido uma benção. E agora ele vai concluir esse pensamento, ele introduz o capítulo 12 com a expressão, com a conjunção, portanto. Veja, e ele também coloca o texto na primeira pessoa do plural, também nós. Portanto, também nós. Ou seja, o autor se coloca junto com seus leitores. Ele se coloca ao lado dos leitores nessa exortação. Ele também é um dos corredores. Ele também é um dos maratonistas que, juntamente com seus companheiros, vai olhar para essa arquibancada, como ele diz, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É como se o atleta entrasse no estádio, terminando aquela prova, completando a prova, e aquela arquibancada lotada de pessoas, aclamando, ovacionando e recebendo aquele atleta que completa a prova tão difícil que é a prova da maratona. Ele se coloca entre os leitores, ele também é um dos corredores, e ele olha para cima, ele olha para essa multidão de testemunhas, e aquilo que ele afirmou acerca da vida daqueles homens e mulheres do Antigo Testamento, ele quer mostrar que aquilo se refere também à nossa vida. Eu e você também somos pessoas, homens e mulheres de fé, e que estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas não é de meros espectadores. Eles não são apenas espectadores ou torcedores, mas, na verdade, aqui o autor da carta aos Hebreus, ele quer focar não o que eles veem em nós. Não é que, o detalhe, não é que a torcida está olhando para a gente, nós é que estamos olhando para eles. Essa é a ideia do autor. Portanto, irmãos, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, você imagina o impacto do atleta quando entra no estádio, quando ele entra na arena e aquela voz poderosa daquela multidão o abala muitas vezes, ou incentiva muitas vezes, mas ele está dizendo, não é o que eles estão vendo em vocês, é o que nós estamos vendo neles. Esses irmãos, aqui a expressão testemunhas, no grego, no original, é martíron, que traz para a gente a palavra conhecida aqui no português, que é mártir, ou martírio. Então, testemunho é martírio. Vimos isso hoje de manhã. O martírio desses irmãos que viveram pela fé, enfrentaram situações e venceram pela fé. Nesse momento, o autor quer mostrar que, através da vida desses irmãos, o testemunho desses irmãos nos encoraja, nos incentiva a prosseguir. Mas não apenas isso. Essa nuvem de testemunhas não se restringe às pessoas do Antigo Testamento. E é interessante que o autor aos Hebreus vai fazer essa conexão. Nós olhamos, através da Escritura, a vida desses irmãos. O testemunho deles vem para nós através da Escritura. Mas a nuvem de testemunhas também é composta de pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, irmãos e irmãs que são nossos contemporâneos, irmãos e irmãs que também estão lutando, também estão correndo e também têm interesse no nosso sucesso espiritual. São irmãos e irmãs que não apenas torcem por nós, mas são pessoas que dão testemunho e nos encorajam a seguir em frente. A corrida que se refere à causa de Cristo. Essa é a nossa corrida, é a causa de Cristo. E como que esses irmãos que vão completando a carreira, eles vão também ocupando essa arquibancada no estádio. Eles vão também fazendo parte dessa nuvem de testemunhos, nos incentivando a prosseguir em frente por causa do
testemunho, martiram o testemunho. Meus irmãos, feitas essas considerações, vocês já descobriram o tema dessa mensagem, né? O tema dessa mensagem que eu proponho é a maratona da fé. Eu quero meditar com vocês sobre a maratona da fé, sobre esse texto de Hebreus capítulo 12, 1 a 3, e eu quero considerar 3 aspectos desse texto e dessa corrida. Primeiro, a preparação. Segundo, a estratégia da corrida. E terceiro, a motivação da corrida. A preparação, a estratégia da corrida e a motivação da nossa maratona. Em primeiro lugar, a preparação para a corrida. O versículo 1, a segunda parte do versículo 1, diz o seguinte, do capítulo 12: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O autor aqui faz uma dupla abordagem acerca dessa preparação. Ele vai focar na nossa equipagem e vai focar também na nossa condição física. Olha que interessante. O verbo que ele emprega aqui, desembaraçando-nos, também pode ser traduzido por despindo-nos. Despindo-nos. Imagina, né, a figura aqui é intuitiva. Imagina aquelas longas túnicas dos gregos, dos romanos. Você imagina alguém correndo com aquela roupagem, com aquelas túnicas longas, né, muito desengonçado, tropeçando na túnica. Você imagina aqui os pastores de toga e correndo aqui. É uma dificuldade. É essa a ideia, desembaraçando de todo o peso, desembaraçando de tudo aquilo que atrapalha a corrida. Os atletas naquela época corriam praticamente nus. Eles não usavam a túnica, a toga, que era comum dos cidadãos daquela época. Mas correr de túnica é um embaraço. Correr com peso é um embaraço. O atleta precisa correr adequadamente equipado. De outro lado, também o sobrepeso atrapalha. Então ele está falando da equipagem e da condição física do atleta. O sobrepeso também atrapalha o rendimento na disputa. É por isso que ele fala que nós precisamos nos desembaraçar de todo peso. E é interessante aqui que todo peso não é necessariamente pecado, porque o pecado vem depois. Ele fala desembaraçando-nos de todo peso. Sabe o que é isso, meus irmãos? São coisas aparentemente lícitas. São coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas são coisas que tentam nos envolver, nos drenar, nos prender. Elas tentam sugar as nossas energias espirituais, psíquicas, físicas. São coisas que nos afastam de Cristo. Repito, não são necessariamente pecados, mas são situações, são coisas que vão, de alguma forma, nos afastar, nos atrapalhar nessa corrida da fé. Meus irmãos, o que não favorece a nossa fé não cabe na nossa vida. Eu vou repetir, o que não favorece nossa fé não cabe na nossa vida. Jogue fora o peso que atrapalha a sua caminhada, a sua corrida de fé. Jogue fora todo o embaraço, tire o embaraço. Se dispa dessas questões que te atrapalham na sua comunhão com Deus. O apóstolo Paulo também usa essa metáfora. E lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 24 a 27, Paulo observa que a vida cristã exige a mesma disciplina do atleta. E aquele que compete, ele deve seguir as regras. O prêmio é garantido àqueles que competem segundo as regras. Diz assim o texto de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, 24 a 27, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de maneira que o alcanceis. Versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O texto prossegue dizendo, assim também corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, desclassificado na corrida, na prova. Paulo está ensinando para a gente o seguinte, o atleta em tudo se domina. Se eles lutam para ganhar uma medalha, se eles se dominam, se disciplinam para alcançar ali um índice numa prova, meus irmãos, o nosso prêmio é muito maior. Nós fomos chamados para conquistar e fomos conquistados para isso, para buscar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, prossigo para o alvo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado.
A nossa corrida da fé, a nossa maratona da fé nos leva à vida eterna. Então, o prêmio é muito maior. Não é um prêmio efêmero, não é um prêmio temporário, mas é um prêmio eterno. É um prêmio que tem um peso eterno. Então, nós somos chamados a nos desvencilhar de todo o peso. Mas ele prossegue dizendo, voltando a Hebreus capítulo 12, ele vai dizer, também nós precisamos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente lembra de uma cola, não é? Cola, não lembra de uma cola? Exatamente essa ideia. Cola, é aquela cola que eu não vou fazer merchan agora aqui na pregação, mas você se lembra de uma cola. Tenazmente, essa é a ideia. O pecado quer grudar na gente. O pecado cola na gente. Aqui a expressão pode ser traduzida por aquele que cerca e incomoda continuamente. O pecado que nos cerca, o pecado que nos envolve habilmente, o pecado que cerca e ataca. Assim como aconteceu com aquele momento em que Vanderlei foi atingido ali por um espectador, ele segura, ele embaraça, ele impede o caminho do atleta. Assim também, meus irmãos, se aqueles pesos que nós referimos há pouco, que não são pecados necessariamente, devem ser deixados de lado, imagina o pecado. O que Deus quer para nós nessa noite é que nós nos desembaracemos de todo o peso e de todo o pecado que nos rodeia, que tenta nos atacar, que tenta colar na gente. Deixa isso tudo para fora, joga fora isso. Isso não faz parte da nossa vida. Isso não pode nos acompanhar na carreira cristã. Não corra para o pecado, nem corra com o pecado. Corra do pecado, meu irmão. Corra do pecado, minha irmã. Por quê? Porque Deus nos chama para uma vida diferente, uma vida de fé. Seja mais veloz que o pecado. O salmista Davi entendeu isso e ele declara lá no Salmo 18 que é o próprio Deus que nos capacita a correr essa corrida. Salmo 18, versículos 32 e 33, ele diz: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Meus irmãos, como nós nos preparamos para essa maratona da fé? Como é essa preparação? Nós vimos que primeiro nós precisamos eliminar o peso do pecado. O peso e o pecado da nossa vida. Nós entendemos pelo texto que nós devemos fugir do pecado, correr do pecado, manter distância do pecado, que tenta nos cercar. Nós precisamos praticar exercícios espirituais. A vida cristã e a preparação do atleta da fé também envolve a disciplina de exercícios espirituais, a constância na vida devocional, na leitura da palavra, na oração, na vida comunitária. Deus nos chama para isso, irmãos. Nós não estamos correndo sozinhos. Graças a Deus que nós temos uma igreja, uma comunidade, em que todos nós podemos correr juntos e nos encorajarmos mutuamente a essa corrida da fé. Em segundo lugar, vamos à estratégia da corrida. Então, vimos a preparação, vamos à estratégia da corrida. Como nós devemos correr? O texto prossegue na terceira parte do versículo 1 e no versículo 2 ele diz: corramos com perseverança. Como nós devemos correr? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Corramos com perseverança. A estratégia da corrida começa aí. Corramos com perseverança. Irmãos, perseverar com paciência na tribulação não apenas nos ajuda a sermos confirmados na vida espiritual, mas também constitui o caminho correto para nós experimentarmos o socorro de Deus. O socorro de Deus vem na perseverança. Deus nos socorre quando nós o buscamos, quando nós o perseveramos nas aflições. É o Senhor que nos fortifica e essa experiência que Ele nos dá nos leva a outros momentos, a outros desafios de fé. Ele fala para nós corrermos com perseverança a carreira. A palavra carreira aqui é agona. Agona lembra alguma coisa em português, né? Me ajudem aí. Agona, agonia, é isso mesmo, é intuitivo, é agonia, agona é agonia. A palavra usada aqui pelo texto original é agona, é agonia, é luta. Então, corramos com perseverança a carreira, a luta que foi proposta. São as aflições que atingem a igreja, irmãos.
São as aflições que atingem a nossa vida pessoal, individual, que estão na perspectiva aqui do escritor. Agora, pense o seguinte, a carreira, a agona que nos está proposta, não é o atleta que define o percurso da corrida, não é o atleta que define o trajeto. Quem define o trajeto é o organizador da corrida. E nós também, nós que somos esses corredores, temos o nosso trajeto, o nosso percurso definido pelo nosso Deus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é você que propõe a carreira. Não sou eu que proponho a carreira. É o nosso Deus que estabelece a corrida e é o Senhor que estabelece essa caminhada. Por onde nós vamos trilhar, pertence a Ele, não pertence a nós. Jesus Cristo diz, lá em João, capítulo 16, versículo 33, Ele diz para os discípulos o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, Deus é que define a nossa corrida. Deus é que define o nosso trajeto. O fato de que o Senhor faz crescer a paciência na aflição, na luta e no sofrimento, faz parte das experiências de fé maravilhosas que são dadas aos filhos de Deus. Talvez, se a gente traçasse a corrida, se a gente definisse o trajeto, a gente escolheria o caminho mais fácil. Eu escolheria um atalho, eu escolheria um caminho mais tranquilo, sem ladeiras, sem subidas, mas é o Senhor que define a trajetória da nossa vida. Irmão, irmã, a luta é inevitável. A luta é inevitável. Cuidado com esse falso evangelho que se prega por aí, que diz que a vida não tem sofrimento, que diz que a vida cristã é uma beleza, uma maravilha, que você não vai passar por aflição. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Aqui o texto, literalmente, quando ele diz olhando, ele pode ser traduzido como desviando o olhar. E aí eu queria fazer duas aplicações aqui, duas ênfases nessa parte. Desviando o olhar. Primeiro, desviando o olhar das tribulações. Parando de olhar para as tribulações, para as questões que estão à nossa volta, que nos cercam, e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas também tem uma outra forma de aplicar esse texto, quando ele fala olhando para Jesus, porque nós já olhamos para os heróis da galeria da fé, do capítulo 11. Nós já olhamos para aqueles irmãos, nós já vimos a nuvem de testemunhas. Agora nós voltamos o nosso olhar para o autor e consumador da fé. Jesus Cristo é aquele que disputou a corrida e venceu. Jesus Cristo é aquele que já participou dessa corrida, ele já participou dessa maratona da fé e ele venceu. Ele é muito mais que um exemplo, irmãos. Jesus é muito mais que um exemplo. Ele vai conosco na corrida. O Senhor está conosco em todo momento na corrida e é por isso que nós podemos olhar para Ele, o autor e consumador da fé. Ele não é apenas o iniciador da fé. Ele não é apenas um líder dessa nuvem de testemunhas. Ele é aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele abriu a trilha da fé. Ele é o pioneiro da fé. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. É aquele que abriu a trilha, é aquele que correu a corrida até o seu final triunfante. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 10, voltando um pouco aí na carta aos Hebreus, ele vai dizer, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, o que o autor da carta aos Hebreus quer ensinar para a gente nesse texto? Ele quer dizer o seguinte, olha, que você sofre, o que eu sofro, Jesus também passou pelo sofrimento. O que aquelas pessoas do Antigo Testamento viveram, muitas vezes, como nós já vimos hoje pela manhã, eles morreram sem que tenham visto as promessas se cumprirem nas suas vidas. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa.
Nele nós vemos o cumprimento da promessa de Deus. O Verbo se fez carne. O autor da carta aos Hebreus começa essa carta dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado por muitas maneiras aos pais através dos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. Aleluia, meus irmãos. Ele nos falou através do Filho, a quem constituiu o Senhor sobre todas as coisas. Veja, nós ouvimos o testemunho dos irmãos do Antigo Testamento e Deus falou aos pais através dos profetas. Hoje Ele nos fala diretamente através do seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo vivo, a palavra viva de Deus. Então, Ele é o cumprimento da promessa, Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. Ele atingiu a fé com perfeição. Jesus viveu pela fé. Quando Abacuque, no Antigo Testamento, diz que o justo viverá pela fé, ele está apontando para aquele que é o modelo de quem viveu pela fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus, embora sendo Deus, toda a vida de Jesus é baseada na fé, é fundamentada na fé e a fé que atinge, que cumpre as promessas. Esse Senhor, Jesus Cristo, para o qual nós olhamos, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, a vergonha da cruz. Ele foi até a cruz, ele não fez caso da vergonha, da desgraça da cruz, da ignomínia aqui do texto, ele trilhou voluntariamente o caminho da vergonha. O nosso Senhor sabia o que o esperava, o nosso Senhor sabia da agonia da cruz, ele sabia do sofrimento que o aguardava, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu pergunto para você, que alegria é essa? Que alegria é essa que estava proposta para o autor e consumador da fé? Meus irmãos, a alegria proposta para o Filho de Deus é a redenção eterna dos seus eleitos. A alegria que estava proposta para o autor e consumador da fé foi a salvação que ele conquistou para mim e para você na sua morte na cruz. Essa é a alegria proposta. Não é a alegria que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, mas é uma alegria que aponta para o futuro, para a consumação, para o cumprimento da sua promessa e por essa grande salvação que nós somos, para a qual nós somos conquistados. E ele está assentado à destra de Deus. O texto diz que, após ele suportar a cruz, ele não fez caso da vergonha e está assentado à destra de Deus. O prêmio de Jesus é estar assentado à destra de Deus. Sabe o que isso diz para a gente? Sabe o que isso diz para a gente? Assim como ele triunfou, nós também triunfaremos. Assim como ele está sentado à destra de Deus, nós também estaremos com ele eternamente, como reino e sacerdócio, povo santo de Deus, à destra do Senhor, diante do Senhor, junto com o nosso Pai Celestial, para todo sempre. Então, a promessa da vitória, da redenção, conquistada por Jesus, nos aguarda. O prêmio está reservado para a gente. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, quando a carta endereçada à igreja de Laodiceia, ele, ao arrematar a carta, Laodiceia, hein? A carta de Laodiceia termina com a seguinte ênfase: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Jesus diz: assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Assim como o Senhor está exaltado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, ele diz: ao vencedor eu dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Meu irmão, minha irmã, essa é a coroa que está prometida para a gente. Não é uma coroa de louros como os atletas recebiam naqueles jogos antigos, que logo se deteriorava. Não é como uma medalha de metal que o tempo, e a ferrugem vão consumir, mas é uma herança incontaminável, é uma herança que vai durar para todo sempre. Essa é a promessa do Senhor para nós. Terceiro e último ponto, já falamos da preparação, falamos da estratégia da corrida, então vamos agora para a motivação da corrida. O que nos motiva a correr? O que nos motiva a correr? O texto, no versículo 3, diz assim, olha: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, a corrida é longa, a maratona é longa, o cansaço, o abatimento, as dores são fortes. É difícil correr.
E muitas vezes na nossa corrida da fé, nós somos atacados pelo desânimo, por causa das provações que parecem não acabar mais. As cãibras, as contraturas vão tomando conta da gente. E chega um momento em que nós precisamos buscar a motivação, a inspiração naquele que é o inspirador supremo da fé, Jesus Cristo. E o autor da carta diz aqui, considerem. Aqui a expressão que ele usa é como se fosse uma contabilidade. Faça as contas, coloque no papel, coloque de um lado os sofrimentos de Cristo e do outro lado os seus sofrimentos e compare. Considere aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. É para você comparar o que você está passando, o que eu estou passando, com aquilo que ele suportou por nós. Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus suportou a hostilidade. Se nós, como cristãos, somos hostilizados, se nós, como cristãos, somos maltratados, e podemos ser maltratados por sermos cristãos, e esse sofrimento se espalha ao redor do mundo entre os nossos irmãos, nós sabemos disso, nós não ignoramos a igreja sofredora ao redor do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, compare o seu sofrimento, comparemos o nosso sofrimento com aquilo que Cristo também sofreu. É isso que ele está dizendo. Aquele que sofreu, suportou oposição dos pecadores contra si mesmo. Aquele que sofreu a hostilidade, não somente dos seus opositores declarados, não somente dos religiosos da época, mas daqueles que eram do seu círculo íntimo, até da sua família. Muitos que aparentemente eram amigos de Jesus também o hostilizaram, quando não entenderam o verdadeiro propósito da sua vida, do seu sofrimento. Se então Jesus suportou, experimentou tal oposição, que dirá a respeito de nós, seus seguidores, seus discípulos? Será que nessa nossa corrida nós também não vamos participar dos sofrimentos de Cristo? Será que nós vamos também ficar isentos desse tipo de prova, desse tipo de sofrimento? Mas ele diz, considerai para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma. Meus irmãos, no momento do extremo cansaço da corrida da fé, nós olhamos para o autor e consumador da fé que é Jesus. Nós consideramos os seus sofrimentos, nós consideramos a oposição que ele sofreu e nós somos renovados pelo Senhor. Nós somos renovados pelo nosso Deus. Nós devemos observar então, cuidadosamente, a vida de perseverança inabalável de Jesus. Nós devemos olhar para Jesus e, na nossa experiência, aplicar essa realidade para sermos também capacitados por Deus a prosseguirmos na maratona da fé, inclusive passando pelo sofrimento, se assim é a realidade, a circunstância o exigir. Tem uma parte do hino Castelo Forte que muita gente não gosta de cantar. Na parte final do hino ele diz assim, olha, se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, Jesus por nós está e nos dará seu reino. Muita gente pula essa parte. Castelo Forte é o nosso Deus, mas é a parte que eu mais gosto do hino. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, irmãos, conosco Jesus está. E a promessa é que Ele nos dará o seu reino. Ao final da corrida, nós vamos poder dizer, assim como o apóstolo Paulo disse, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, a agona, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que nessa noite o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nessa noite desperte o nosso coração para entender isso, para compreender isso. E mesmo que a gente não entenda, e nós não vamos entender muitas coisas, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê a capacidade de suportar com perseverança as tribulações, as lutas e completarmos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, essa palavra é de encorajamento para nós. A carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento. Aqueles irmãos estavam sendo pressionados. Aqueles cristãos, no tempo aqui em que essa carta foi escrita, estavam sendo apertados, pressionados a retroceder. A ênfase dessa carta é encorajar,
é seguir em frente, apesar das tribulações, sabendo que elas vêm, mas que nós estamos firmes nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.